Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A fazenda Campo Silencioso, um pedaço de terra isolado no coração de um vale esquecido, era ao mesmo tempo uma bênção e um mistério para a família Brandão. A terra parecia viva, quase protetora, garantindo que mesmo em anos difíceis a colheita fosse suficiente para sustentar a família. Henrique Brandão, agora responsável pelo legado, acreditava na sorte da terra e no trabalho duro. Ele jamais esperava que aquela mesma terra que por anos fora sua aliada pudesse se voltar contra ele. Naquela manhã de setembro, o céu estava nublado e o ar pesado com a promessa de chuva. Enquanto Henrique inspecionava os campos, ele encontrou algo incomum. Um círculo perfeito no meio do milharal. As plantas estavam esmagadas, não cortadas ou arrancadas, mas dobradas ao solo em um padrão geométrico. Ele se ajoelhou, tocando o pó cinza que cobria o chão. Tinha textura arenosa, mas dissolvia-se facilmente ao contato, liberando um odor desagradável, metálico e ácido. Henrique olhou ao redor, esperando encontrar alguma explicação lógica. Talvez uma tempestade durante a noite? Um animal? Mas o céu tinha estado claro e os animais do campo estavam intactos. Quando voltou para casa naquela manhã, não mencionou nada à esposa Isabela. Ele não queria preocupar a família. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Mais círculos apareceram, sempre à noite. Henrique começou a se sentir inquieto. A cada nova manhã, os padrões cresciam em número e tamanho, como se algo estivesse desenhando na terra, pouco a pouco. Na terceira noite, ele decidiu vigiar o campo. Armado com uma lanterna e sua espingarda, caminhou entre os altos caules de milho, sentindo-se pequeno diante da vastidão do campo que ele próprio cultivara. O silêncio era absoluto, tão denso que ele podia ouvir o som dos próprios passos esmagando folhas secas. Então, ele ouviu um farfalhar suave, como se algo se movesse entre as plantas. Henrique parou. O som também. Ele girou a lanterna, iluminando as plantas ao redor, mas não viu nada. Apenas o milharal balançando levemente, embora não houvesse vento. Mais tarde naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu novamente o som, agora vindo do lado de fora da casa. Ele levantou-se e foi até a janela. Tudo estava quieto. Mas por um breve instante, ele jurou ter visto algo se movendo no limite do campo, uma sombra fugaz que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Henrique começou a investigar mais a fundo. Ele mapeou os círculos e percebeu algo perturbador. Eles não estavam aleatoriamente distribuídos. Pareciam formar uma linha que se dirigia para o norte, em direção ao pântano que fazia fronteira com sua fazenda. Decidido a encontrar respostas, ele seguiu o rastro em uma manhã fria, antes do nascer do sol. Quando chegou ao pântano, encontrou algo que o fez parar. Uma grande depressão no solo, como se algo pesado tivesse saído debaixo da terra. No centro do buraco havia a mesma substância cinza, mas misturada com algo viscoso, preto e oleoso. Henrique tocou a substância com a ponta de um galho e ela parecia se mover sozinha, retraindo-se para o buraco. Ele recuou, assustado, e olhou para o céu, como se buscasse alguma explicação divina. Quando voltou a casa, Isabela o confrontou. "O que está acontecendo, Henrique? Você está agindo estranho. O que está fazendo no campo todas as noites?" Ele hesitou antes de responder. "Algo está errado com a terra. Não sei o que é, mas vou descobrir." Naquela mesma noite, um dos bezerros desapareceu. Henrique encontrou apenas sangue no chão e rastros que terminavam abruptamente no meio do campo. Era como se o animal tivesse sido sugado para fora do mundo. Ele chamou os vizinhos, Pedro e Eduardo, que ajudaram a procurar o animal. "Perdido." "Isso não é coisa de ladrão", disse Pedro, enquanto inspecionava as marcas no chão. "Não há rastros de volta. O que poderia carregar um bezerro inteiro para longe sem deixar sinal?" Eduardo, o mais velho, parecia desconfortável. "Minha avó dizia que o pântano guarda segredos", ele murmurou. "Talvez seja melhor você deixar isso para lá." Henrique não respondeu. Algo dentro dele sabia que, se ele ignorasse, aquilo só pioraria. Na noite seguinte, o pequeno Arthur acordou gritando. Henrique e Isabela correram para o quarto do menino, que estava encolhido em um canto, chorando. "Tem alguém na janela", ele sussurrou, apontando para o vidro embaçado. Henrique correu até lá e abriu a janela, iluminando o quintal com uma lanterna. Não havia nada, apenas o balanço solitário de uma árvore distante. Mas quando ele olhou para o chão,
Viu as mesmas marcas de garras que encontrara no campo. Henrique sabia que precisava acabar com aquilo antes que algo acontecesse à sua família. Ele decidiu seguir o conselho de João, o velho contador de histórias da vila. Usar fogo. A terra tem medo de fogo, João dissera. Na noite seguinte, enquanto Isabela e Arthur ficavam trancados em casa, Henrique espalhou gasolina pelo milharal. Ele sabia que estava destruindo meses de trabalho, mas sua intuição dizia que era necessário. Por volta da meia-noite, os sons começaram novamente, o farfalhar, os arranhões e um uivo baixo que parecia vir debaixo da terra. Quando as plantas começaram a se mover, Henrique acendeu o fósforo. As chamas subiram rapidamente, iluminando o campo e revelando a criatura. Ela era alta, magra, com membros alongados que se contorciam de forma antinatural. Sua pele acinzentada refletia as chamas, e seus olhos âmbar brilhavam com fúria. Henrique disparou sua espingarda, mas a criatura não recuou. Ela gritou, um som que parecia penetrar direto na mente, como se a própria terra estivesse chorando. O campo foi reduzido a cinzas, e a criatura desapareceu com o fogo. Mas Henrique sabia que não era o fim. Algo permanecia na terra, esperando. Ele vendeu a fazenda e se mudou com a família para longe, mas o som da terra ainda o assombrava. E às vezes, em noites silenciosas, ele ainda ouvia o farfalhar das plantas. E sabia que algo continuava vivo, respirando, no solo do vale esquecido. Henrique e sua família partiram, mas o campo silencioso não os deixou ir tão facilmente. Mesmo depois de se estabelecerem em outra cidade, algo seguia, invisível mas palpável, como uma sombra pairando sobre suas vidas. 3 meses após a mudança, Isabela começou a perceber coisas estranhas na nova casa. Pequenos detalhes no início. A terra das plantas que mantinha no quintal ficava preta e úmida sem motivo, como se tivesse absorvido algo impuro. Arthur, por sua vez, começou a desenhar novamente a criatura que vira no campo, embora ninguém tivesse falado sobre o assunto desde que partiram. Os desenhos eram inquietantemente detalhados, com olhos âmbar que pareciam brilhar no papel. Uma noite, Isabela acordou com um som de arranhões na parede do quarto. Quando acendeu a luz, encontrou marcas longas e profundas na pintura, como garras. Henrique tentou acalmá-la. Pode ter sido um rato, ele sugeriu, embora soubesse que aquilo era impossível. Henrique começou a ter pesadelos recorrentes. Em seus sonhos ele se via de volta à fazenda, caminhando pelo campo em chamas, mas o fogo não destruía a criatura. Ao contrário, ela se alimentava dele. Seus olhos âmbar queimavam com uma intensidade aterrorizante, enquanto uma voz gutural sussurrava: "Você não pode fugir." Ele acordava suado e ofegante, sentindo o cheiro de enxofre impregnado no ar do quarto. Uma manhã, enquanto trabalhava no quintal, Henrique encontrou algo que fez seu coração gelar. Uma camada de pó cinza cobrindo o solo, idêntica à que vira nos círculos do milharal. Era como se a terra o tivesse seguido até ali. Desesperado para proteger sua família, Henrique decidiu que precisava voltar à fazenda. Ele acreditava que havia algo inacabado lá, algo que exigia sua presença. Contra os protestos de Isabela, ele pegou o carro e dirigiu até o vale. Quando chegou, encontrou a propriedade abandonada. As ruínas do celeiro ainda estavam cobertas de fuligem, e o milharal havia sido substituído por um campo árido e morto. Mas o cheiro de enxofre permanecia no ar, mais forte do que nunca. Enquanto caminhava pelo que restava do campo, Henrique sentiu novamente a vibração sob seus pés. Ele caiu de joelhos, pressionando a mão contra o solo. Era como se algo estivesse tentando emergir. De repente, ouviu um som baixo, gutural, vindo do pântano. Ele seguiu o som, atravessando o terreno irregular até chegar à beira da água. Lá viu algo que nunca esqueceria. Uma mão longa e magra, saindo lentamente da lama. Henrique tentou recuar, mas tropeçou e caiu de costas. A criatura emergiu completamente, mais alta e mais grotesca do que ele se lembrava. Seus olhos âmbar o fixaram, e um som horrível ecoou pelo pântano, algo entre um rugido e um grito humano. "Por que voltou?" A voz ecoou em sua mente, como se a criatura estivesse falando diretamente com ele. Henrique não sabia o que responder. Ele segurou a espingarda que trouxera, mas suas mãos tremiam. "Você destruiu minha casa", continuou a criatura. "Agora a sua será minha." Henrique apertou o gatilho, mas a criatura se moveu rápido demais, desaparecendo entre as árvores. Ele ouviu o farfalhar das plantas e o som do chão pulsando enquanto corria de volta para o carro. Quando voltou para casa, Henrique encontrou tudo em silêncio. A porta da frente estava aberta e as luzes piscavam.
Ele entrou correndo, chamando por Isabela e Arthur, mas a casa estava vazia. No quarto de Arthur, encontrou marcas de garras nas paredes e o cheiro de enxofre impregnado no ar. No centro do quarto estava um desenho, um círculo perfeito feito de pó cinza com uma figura no meio. Henrique ouviu um som vindo do porão, um som baixo e constante como um pulsar. Ele desceu as escadas lentamente, a espingarda em mãos, enquanto o som aumentava. No fundo do porão, encontrou Isabela e Arthur de pé, imóveis, com os olhos fixos em algo no canto. Quando ele seguiu o olhar deles, viu a criatura. Ela estava menor, quase humana em tamanho, mas seus olhos âmbar ainda brilhavam com intensidade. Você não pode escapar, a voz sussurrou novamente em sua mente. Henrique sabia que aquilo não terminaria enquanto ele continuasse fugindo. Ele se aproximou da criatura, ignorando o medo que ameaçava paralisá-lo. Ele precisava proteger sua família. Se é comigo que você quer algo, então me leve, ele disse, a voz trêmula. A criatura inclinou a cabeça como se estivesse avaliando sua oferta. Então ela desapareceu. O pó cinza no chão começou a se mover, formando um rastro que levou de volta ao pântano na fazenda. Henrique sabia que precisaria voltar uma última vez. Dessa vez, ele não poderia falhar. Henrique sabia que não podia adiar mais. Algo dentro dele dizia que sua família só estaria segura se ele enfrentasse aquilo até o fim. Ele deixou Isabela e Arthur com a promessa de que voltaria, embora em seu íntimo soubesse que não podia garantir isso. De volta ao campo silencioso, o lugar parecia ainda mais desolado. A vegetação estava seca e quebradiça, o solo exalava um cheiro podre e a pulsação na terra era mais forte do que nunca. Henrique seguiu o rastro de pó cinza que o levou diretamente ao coração do pântano. Quando chegou, viu algo novo. Um círculo gigantesco formado por símbolos esculpidos na lama, com o mesmo pó cinza preenchendo as marcas. No centro, havia uma abertura no solo, larga e profunda, como uma ferida pulsante na terra. O som que vinha de dentro era ensurdecedor, uma mistura de sussurros e gritos. Henrique apertou a espingarda com força e deu um passo à frente. Assim que entrou no círculo, o chão pareceu tremer, e a criatura surgiu, maior e mais imponente do que antes. A criatura inclinou-se sobre Henrique, sua forma indefinida, os olhos âmbar brilhando como brasas vivas. Você voltou, disse ela, a voz ecoando diretamente na mente de Henrique. Acabe com isso, ele respondeu, sua voz firme apesar do medo. A criatura riu, um som seco e ressonante. Não posso ser destruída, não por você, mas posso ser alimentada ou contida. Tudo depende de você. Henrique sentiu o peso das palavras. A criatura não era apenas um ser físico. Era a manifestação de algo antigo, algo que existia antes das pessoas cultivarem aquela terra. E ela estava presa ali, alimentando-se do que estivesse ao seu alcance. Se você ficar, serei sua prisioneira novamente, continuou a criatura. Mas se fugir, eu o seguirei até o fim do mundo. Henrique percebeu que sua vida era o preço a ser pago pela segurança de sua família. Ele não tinha outra escolha. Ele respirou fundo e jogou a espingarda no chão. Eu fico. Mas você jura que deixará minha família em paz? A criatura pareceu considerar a oferta por um momento. Feito, respondeu, estendendo um braço longo e magro em direção a Henrique. O toque da criatura era frio, e Henrique sentiu uma dor lancinante, enquanto algo dentro de si parecia ser arrancado. Sua visão escureceu e ele caiu de joelhos. Antes de perder a consciência, ouviu a criatura dizer: a terra me pertence, mas agora você pertence a ela. Quando Isabela e Arthur acordaram na manhã seguinte, algo parecia diferente. A casa estava tranquila e o cheiro de enxofre havia desaparecido. Eles procuraram por Henrique, mas não havia sinal dele. Semanas depois, um vizinho trouxe notícias inesperadas. Ele passara pela antiga fazenda e notara que o milharal estava crescendo novamente, mais verde e saudável do que nunca. Mas algo chamara sua atenção. Um espantalho novo no meio do campo, feito de roupas velhas e um chapéu familiar. Isabela sabia o que isso significava. Henrique havia se tornado parte da terra, o preço final para conter o mal que habitava o vale. O campo silencioso prosperou novamente, mas aqueles que passavam por ali à noite juravam ouvir sussurros vindos dos campos e sentir a terra pulsar sob seus pés, como se estivesse viva. E ao longe o espantalho parecia observar. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias.
Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.